pastor, 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 Jujuba, Jujuba, sai capeta, Jujuba, glória a Deus, aleluia, Jujuba. Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos, companheiros, satanistas, crentistas, jesuítas, ateístas, comunistas e a galera aí do YouTube. Eu sou o pastor Jujuba e estamos começando mais um culto. Hoje é sexta-feira, 9 horas da noite. Daqui a pouco a galerinha vai pra balada, eu sei. Daqui a pouco tem a bênção do pastor Jujuba. Daqui a pouco tem as perguntas que o povo faz, eu estarei respondendo. Mas antes, amados, eu queria esclarecer algumas coisas que estão acontecendo nesse YouTube. Tem muita gente acusando o pastor Jujuba. Ah, Jujuba, você não grita, Jujuba. Você não grita. Você deveria gritar igual os outros pastores aí das outras igrejas. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça, irmão. O nosso Deus não é surdo. O nosso Deus não tem problemas no ouvido. O Deus dos outros ali, o Deus dos outros irmãos, eu não sei. Mas o nosso não é surdo, irmãos. E se tiver alguém surdo, o nosso Deus vai curar. Se você quer ouvir gritos, irmão, se você quer ficar gritando, vai no manicômio. Aqui na igreja youtubiana, eu não vou ficar gritando. O pastor Jujuba não é como os outros pastores aí, que precisam gritar, que precisam berrar, esguelar, fazer show, para que as pessoas entendam a sua mensagem. E tem outra, irmão, se o volume tá baixo, é só aumentar aí na lateralzinha do YouTube, irmão. Amém? Então, parem de me encher o saco, em nome do Senhor. Uma outra coisa que os irmãos têm acusado o pastor Jujuba é que eu não tenho feito a barba, irmão. Eu não tenho feito a barba. Irmão, Jesus fazia barba, irmão? E Moisés? Moisés também tinha a barbinha limpinha? E os profetas? Amados, os profetas, Moisés, Jesus, era tudo barbudo. Então, o Jujubinho aqui, ó, tá pequenininha a barba. E vocês ficam aí se preocupando com essas coisas que não levam a nada. Ficam se preocupando com bobagem, ficam se preocupando com a barba, ficam se preocupando. Ai, Jujuba, você tem que ser mais irônico, Jujuba. Você tem que berrar. Amados, aqui na igreja youtubiana, a coisa não funciona desse jeito. Aqui na igreja youtubiana, nós vamos pregar os versículos proibidos. Não gostou? Se sentiu ofendido? Palavras do Senhor. Vá pro inferno. Bom, vamos deixar de baboseira, vamos deixar de assuntos inúteis e vamos falar de Bíblia. Não mudou muito, né, mas tudo bem. Lucas capítulo 9, versículos 30 ao 31. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Amados, se você conhece a Bíblia, você sabe que Moisés estava morto. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, garante que Moisés morreu com 120 anos. Então, o que nós temos aqui, amados? Jesus, ele falava com os mortos. Ele trocava uma ideia com os mortos. E outra coisa que você aprende, irmãos, nessa passagem, ninguém está morto de verdade. É apenas um sonho. Moisés, Elias, aparecem lá para Jesus, trocam uma ideia, através da fé, através da crença irracional, através do poder misterioso do nosso Senhor, nós podemos acreditar que isso é verdade. E a lição de hoje é fantástica. Se Jesus falou com os mortos, você também pode. Então, amado, embora no Velho Testamento o Senhor proíba conversar com os mortos, no Novo, Jesus não está nem aí, vai lá e troca uma ideia com Moisés e com Elias. Amém, amados? Então a palavra de hoje é isso. Se você quer conversar com algum morto, não se sinta ressentido. Pode fazer invocação aí, pode fazer o que você quiser. Converse com os mortos. Jesus fez isso, você também pode. Fazer o quê? Jesus fez, está feito. Se ele não tivesse feito, fazer o quê? Vamos agora às perguntas para o pastor Jujuba. Pastor Jujuba, tudo bom? Sim, tá tudo bem comigo, graças ao Senhor. Meu nome é Luiz e eu queria que você me esclarecesse uma coisinha sobre a história de Ló. Segundo essa história, Deus não gostou das coisas como estavam acontecendo em Sodoma e Gomorra, mandou os anjos avisarem Ló para ele pegar a família dele e sumir dali. Aí ele foi e destruiu as duas cidades. Tava uma putaria desgraçada, uma viadagem lá, e ele, não gostei, vou acabar com tudo. Aí acabou com duas cidades.
Saiu Ló, a mulher e as 2 filhas. No meio do caminho, Deus matou a mulher de Ló. Opa, pera aí, Luiz. Luiz, você tá confundindo as coisas. Deus não matou a mulher de Ló. Pelo contrário, a mulher de Ló foi conhecer o paraíso mais cedo. Ela não morreu, na verdade. Ela se transformou apenas numa estátua de sal. Ela foi um pouco salgada pro céu, né? Mas Deus não matou ela. Não é bem assim. Não tem conversa com Deus. Aí depois disso, foi Ló e as 2 filhas dele morar numa caverna. E nessa caverna, tava todo mundo sozinho, não tinha televisão. Aí o que as mulheres fizeram, né? As 2 filhas de Ló, elas embebedaram Ló, foram faro com ele até cansar, e as 2 filhas engravidaram do pai. Essa é a minha dúvida. Segundo a visão moral e ética da Bíblia, de que forma que isso é menos nojento, menos errado do que o que acontecia em Sodoma e Gomorra? É essa a minha dúvida. Obrigadão, pastor. Tchau. Meu caro Luiz, em primeiro lugar eu quero agradecer você por ser o primeiro a mandar um vídeo com uma pergunta aqui para o pastor Jujuba. Luiz, Sodoma e Gomorra era pura putaria. Ali, em Sodoma e Gomorra, ninguém tinha cu. Se você entrasse em Sodoma e Gomorra, o seu cu não era mais seu. Ninguém mais sabia de quem era seu cu. Lá, cu de bêbado não tem dono, cu de trabalhador não tem dono, cu de ninguém tem dono. Um cu é de todos e todos os cu é de um. Então, o que aconteceu com Ló é menos nojento e é mais aceitável perante os olhos do Senhor, porque foi numa caverna, ninguém viu. Ló também estava embriagado. Então, foi algo mais isolado ali, na moita. E coisas na moita, Luiz, coisas na moita, a gente não leva muito em consideração. Agora, Sodoma e Gomorra era complicado. Você, na época, por exemplo, se você fosse um mercador, aí você chegava lá, dá uma passeadinha, pronto, você perdeu seu cu. Você já não tem mais cu, o pessoal faz o 69, 3x4, 7x2, em cima e embaixo. Era complicado. Então, o Senhor teve que intervir, ele teve que fazer uma limpeza com o seu amor, com o seu poder amoroso. Enviou 2 bolas de fogo abençoadas, dizimou tudo Sodoma e Gomorra, não sobrou nada. Agora Ló não, Ló é inocente. Ló fez fuque-fuque sem saber, inconsciente. 2 vezes ainda com as 2 filhas. Isso, qualquer pessoa que estiver embriagada vai ter relacionamento com a sua filha, com a sua mãe, e não vai perceber. Isso é natural, não tem nem porquê, né? Você tá ali, só você e suas 2 filhas, aí você tem relacionamento sexual, mas você não vai saber que é suas filhas, de modo algum, porque o álcool, ele bloqueia isso, né? A questão em si é que Ló e suas filhas ali foi um caso isolado, ninguém viu, né? Tava os 3 ali na moitinha, ali na caverna. Agora, Sodoma e Gomorra, era muita gente, putaria de noite e dia, 24 horas. Complicado lidar com o povão, as pessoas também já deviam estar pé da vida, porque entra lá, perde o cu, não acha mais, todo mundo come, aí tem que comer também, é complicado. Então o Senhor fez um limpa lá para purificar essas almas sem cu. Eu agradeço a sua mensagem, espero ter esclarecido aí essa grande questão que está na nossa Bíblia. Faça como o Luiz, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida com relação à Bíblia, com relação a alguma coisa da vida, seja lá o que for, amados. Até se você está com uma caganeira aí e você quer saber se é demônio, se não é, mande seu vídeo. Se não quiser aparecer o rosto, tem vergonha. Ai, pastor, tenho vergonha, eu não quero aparecer no YouTube. Ai, meu Deus. Não tem problema, grava um áudio, joga no YouTube só o áudio, tela preta. Coloca o seu nome, quiser colocar um nome fictício, se tem medo também de colocar o seu nome, sei lá, põe lá qualquer nome e eu vou com certeza responder as suas perguntas. Amém, amados? Vamos fazer agora a bênção pro pessoal que vai sair agora hoje à noite, hoje é sexta-feira. Então, vamos lá, a bênção do pastor Jujuba. Senhor, abençoa logo esses caras aí que eu tô com o saco cheio, abençoa logo aí que eu tenho que deitar, dormir e eu não tenho mais o que fazer nessa vida. Amém? Amém, tá abençoado? Galerinha pode ir, hoje é sexta-feira, curtição, bebedeira, mulherada e putaria, fiquem à vontade. Amém, amados? Esse foi o culto de hoje, graça e paz e até a próxima sexta-feira. Amém.